Atenção, amantes de drama e segundas oportunidades. Antes de mergulharmos nesta história que vos vai tirar o fôlego, peço-vos um favor. Subscrevam o nosso canal, deixem um like neste vídeo e comentem o que pensam. O vosso apoio ajuda-nos a continuar a criar conteúdo incrível. O jogo do caçador e da presa. Era um homem que tinha tudo. Uma fortuna de 9 dígitos, uma penthouse com vista para a Avenida da Liberdade, em Lisboa, e uma mulher bonita, muito mais jovem, agarrada ao seu braço. Esta noite, Ricardo Machado celebrava mais uma aquisição bem-sucedida. Ele tinha escolhido o Fênix, um restaurante tão exclusivo que parecia que se estava a jantar numa abóbada de dinheiro antigo. Mas enquanto ele passava os olhos pela sala, um fantasma do seu passado apareceu. A sua ex-esposa, Isabela, a mulher que ele tinha descartado por um modelo mais novo, estava sentada na melhor mesa. E o homem com quem ela ria, nada mais, nada menos do que Alexandre Sol, o titã da tecnologia. O único homem na cidade cujo poder podia eclipsar o dele. Naquele instante, o mundo de Ricardo cambaleou no seu eixo. O caçador tinha se acabado de tornar na presa. O Bentley com motorista parou silenciosamente em frente à entrada discretamente marcada do O Fênix. O porteiro, uma figura estoica chamada Alberto, que tinha guardado este portal da elite durante 2 décadas, moveu-se com graciosidade praticada para abrir a porta. Ricardo Machado, um nome sinônimo de desenvolvimento imobiliário impiedoso e do velho dinheiro de Lisboa, emergiu primeiro. Ele era um homem esculpido pela ambição. O seu fato, uma criação feita por medida de um alfaiate da rua Garrett, cujo nome só era sussurrado entre os verdadeiramente ricos. Aos 52 anos, ele possuía uma confiança leonina. O seu cabelo escuro com fios prateados e os seus penetrantes olhos azuis projetavam uma aura de controle absoluto. Ele virou-se e estendeu uma mão à sua acompanhante. Sofia Diniz, uma mulher cuja beleza era tão impressionante quanto meticulosamente mantida, pegou-lhe na mão. Ela tinha 26 anos, uma ex-assistente de galeria de arte que agora curava apenas uma coleção para o prazer visual de Ricardo. O seu vestido, uma brilhante bainha de seda carmesim, agarrava-se a uma figura esculpida por personal trainers e uma dieta de sumos verdes e champanhe. O seu riso leve e tilintante era outro dos seus ativos cuidadosamente cultivados. "Oh, Ricky, é divino!" ela exclamou, os seus olhos arregalados enquanto ela observava o interior opulento do restaurante. O Fênix era menos um espaço público para jantar e mais um clube privado para os deuses das finanças e da indústria. As paredes estavam revestidas com mogno escuro e lustroso, adornadas com pinturas a óleo originais de mestres portugueses. Cada mesa era uma ilha de intimidade, banhada pelo brilho suave e lisonjeiro de um candelabro de cristal que gotejava diamantes de luz do teto em caixotões. O ar zumbia com o murmúrio suave de poder, o tilintar de talheres pesados sobre a porcelana fina e o aroma subtil de perfumes caros e vinhos ainda mais caros. "Só o melhor para ti, minha querida", disse Ricardo, com a mão possessivamente na parte inferior das costas dela. Ele navegou pela sala com a certeza de um homem que a possuía, o que num sentido metafórico era verdade. Ele tinha negociado o acordo que salvou este mesmo edifício da demolição há uma década, um facto que ele nunca se cansava de contar. Ele acenou bruscamente para um magnata bancário aqui, ofereceu um sorriso tenso a um magnata da navegação ali. Estes eram os seus pares, os seus rivais, os membros da jaula dourada que ele tinha construído tão magistralmente à sua volta. O maître, um elegante homem italiano chamado Marcos, com os olhos perspicazes de um falcão,
aproximou-se deles com uma reverência diferente. Sr. Machado, um prazer como sempre. A sua mesa habitual está pronta. Obrigado, Marcos. E uma garrafa do Barca Velha de 1996 para começar. Ricardo não precisava de ver uma carta de vinhos. Ele conhecia o seu conteúdo melhor do que os aniversários dos seus próprios filhos. Eles foram conduzidos para um canto isolado, um camarote estofado em veludo luxuoso, da cor de um céu de meia-noite. A mão de Sofia apertou-se no braço dele. Toda a gente está a olhar para nós, ela sussurrou, com um arrepio na sua voz. Deixem-nos olhar, Ricardo respondeu, com um sorriso trocista nos seus lábios. Ele desfrutava da inveja. Era uma moeda tão valiosa quanto as ações na sua carteira. Ele era Ricardo Machado e este era o seu reino. Sofia, com a sua juventude e beleza impecável, era simplesmente a mais recente joia na sua coroa, um testemunho da sua virilidade e poder duradouros. Ele pensou com uma pontada fugaz e desdenhosa em Isabela, a sua ex-esposa, a mãe dos seus 2 filhos já adultos, Filipa e Xavier, o fantasma do passado. Isabela, que tinha estado lá antes dos milhares de milhões, antes de a Torre Machado arranhar o horizonte de Lisboa. Ela tinha sido a sua companheira no sentido mais verdadeiro da palavra, a sua inteligência tranquila e a sua fé inabalável nele. Um andaime crucial durante as suas precárias subidas iniciais pela escada do sucesso. Mas à medida que o seu império crescia, os seus apetites também cresciam. Isabela, com os seus sapatos confortáveis, o seu amor pela jardinagem e a sua natureza calma e modesta, tinha começado a sentir-se inadequada. Ela era uma poltrona confortável numa vida que agora exigia um trono. O seu divórcio tinha sido um assunto brutal e prolongado, uma obra-prima de guerra legal. Ele tinha sido generoso, claro, da maneira como um rei podia atirar uma moeda a um mendigo. Ele tinha lhe dado a extensa propriedade no campo do Alentejo, uma bela prisão que ela já não desejava habitar, e um acordo que lhe asseguraria que ela nunca mais teria de se preocupar com dinheiro. Mas ele tinha lhe tirado a sua dignidade. O seu caso com uma série de mulheres mais jovens, que culminou na sua relação muito pública com Sofia, tinha sido um ato deliberado de crueldade. Uma mensagem para o mundo e para a própria Isabela de que ela já não era relevante. Ele tinha esperado que ela desabasse, que se retirasse para uma vida tranquila de escuridão suburbana. Uma trágica nota de rodapé na sua gloriosa biografia. E por um tempo, pareceu que assim seria. O primeiro ano após o divórcio tinha sido marcado pelo silêncio. Os seus filhos informaram que ela estava bem. Uma palavra tão insípida que confirmava as suas suposições. Ela estava provavelmente a tratar do seu espírito tão podado e contido como as suas queridas hortênsias. O sommelier chegou com o Barca Velha a apresentar a garrafa como se fosse uma relíquia sagrada. O ritual da prova, o moinho de líquido cor de rubi profundo no copo de cristal, o aroma inebriante de trufa preta e ameixa madura, trouxe Ricardo de volta ao presente. Ele bebeu um gole, a textura aveludada do vinho a cobrir a sua língua. Era perfeito. Tudo na sua vida era perfeito. A nós, ele disse, a levantar o seu copo em direção a Sofia. A nós, ela repetiu, os seus olhos a refletirem a luz das velas. Ela era uma companheira perfeita, bonita e sem complicações. Ela não o desafiava. Ela não conhecia o homem que ele tinha sido, apenas o monumento em que ele se tinha tornado. Ela não via as rachaduras no mármore. Ele recostou-se no veludo luxuoso, o vinho a aquecer as suas veias. Ele sentia-se invencível, um imperador moderno no seu coliseu escolhido.
Ele estava prestes a deliciar Sofia com a história da sua mais recente conquista corporativa, uma aquisição hostil que tinha deixado um rival a chorar quando o seu olhar desviou-se pela sala. Era um scan casual e possessivo, o olhar de um rei a examinar os seus súbditos. E então ele viu-a. Foi como uma falha na matriz, uma nota dissonante numa sinfonia perfeitamente composta. Na mesa mais cobiçada do restaurante, a que estava num canto discreto com uma vista panorâmica das luzes da cidade, estava Isabela. Mas não era a Isabela que ele se lembrava. A mulher que ele viu não era a figura submissa e de coração partido que ele tinha pintado na sua mente. Esta Isabela estava radiante. O seu cabelo castanho-rato, que ela sempre tinha usado num corte prático à altura dos ombros, era agora uma cascata de ricas ondas loiro-mel que emolduravam o seu rosto com um estilo suave e glamuroso. Ela usava um vestido cor de safira, um vestido de seda simples, mas elegante, que brilhava sob as luzes suaves, a mostrar uma figura mais esbelta e definida do que ele se lembrava. A sua única joia era um par de brincos de diamantes delicados que apanhavam a luz quando ela ria. E foi o riso que realmente o deixou atônito. Não era o riso educado e contido a que ele estava habituado. Era uma gargalhada genuína e desinibida de alegria. Um som que enchia o espaço à sua volta com calor e vitalidade. Ela tinha a cabeça inclinada para trás, os seus olhos a brilharem de diversão. Ela parecia vibrante, segura e absolutamente, devastadoramente bonita. Uma beleza que ele tinha esquecido ou que talvez nunca tinha realmente visto. O choque foi um golpe físico que lhe tirou a respiração. O barca velha na sua mão de repente sentiu-se como chumbo. O seu mundo meticulosamente construído, pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se instável. Era como se um personagem de um capítulo esquecido da sua vida tivesse entrado no palco errado, com o disfarce errado e a dizer as falas erradas. Rick, o que é que se passa? A voz de Sofia, geralmente um bálsamo calmante, era agora um zumbido irritante no seu ouvido. Parece que tu viste um fantasma. De certa forma, sim. Ele murmurou, os seus olhos ainda fixos na mesa da sua ex-esposa. Mas não era apenas a transformação de Isabela que o tinha cativo. Era o homem com quem ela estava. Era um homem que Ricardo conhecia não apenas por reputação, mas à vista. Alexandre Sol, o CEO da Auratech, a revolucionária empresa tecnológica que estava a mudar a face da inteligência artificial. Sol era o dinheiro novo, o prodígio do Silicon Valley que tinha irrompido em Lisboa e agora era um jogador importante no próprio mundo de Ricardo. Ele era mais jovem do que Ricardo, nos seus 40 anos, com um rosto afiado e inteligente, uma constituição atlética que falava de manhãs disciplinadas no ginásio e um ar de tranquila intensidade que muitos achavam intimidante. Ricardo tinha-o descartado como um geek, um programador que teve sorte, mas ele não podia negar o poder do homem. As ações da Auratech disparavam e a influência de Sol espalhava-se como um incêndio pelos círculos financeiros e sociais da cidade. Ele era o futuro, um futuro que Ricardo, com o seu império imobiliário do velho mundo, começava a sentir-se ameaçado. E este homem, este titã da nova era, inclinava-se perto de Isabela, a sua expressão de total atenção. Ele não só estava a jantar com ela, ele estava cativado por ela. Ele ouvia enquanto ela falava. Os seus olhos nunca abandonavam o rosto dela. Ele ria-se das piadas dela. Ele esticou a mão pela mesa e brevemente, suavemente tocou na mão dela. Foi um gesto de uma intimidade tão fácil que enviou uma lança de ciúmes puros e não adulterados através do coração de Ricardo.
A narrativa que ele tinha elaborado tão cuidadosamente para si mesmo começou a desmoronar-se. Isabela, a esposa descartada, a relíquia do seu passado, não era suposta de estar aqui, no coração do seu reino, a parecer uma deusa e a jantar com um homem que representava tudo o que era uma ameaça para o seu domínio. Ela era suposta de estar no Alentejo, a cuidar das suas rosas, a lamentar a sua perda. Aquela é a Isabela? Perguntou Sofia, a sua voz tingida com uma mistura de curiosidade e uma incipiente suspeita felina. Ela tinha visto fotografias, claro, mas a mulher das fotografias era uma pálida sombra da criatura do outro lado da sala. Sim, disse Ricardo com a voz tensa. Ela parece diferente. Sim, repetiu a palavra, uma pedra na sua garganta. Ele observou como Alexandre Sol fazia um sinal ao empregado de mesa. Os dois partilhavam uma garrafa de vinho, mas não era um rótulo ostentoso e chamativo como o seu Barca Velha. Era uma escolha mais subtil e sofisticada, um Borgonha que falava da paleta de um conhecedor, não do ego de um exibicionista. Toda a cena era uma masterclass de elegância e poder discretos, um forte contraste com o consumo ostensivo em que ele estava imerso com Sofia. De repente, o seu próprio camarote pareceu-lhe ostentoso. O vestido carmesim de Sofia parecia demasiado barulhento, o seu riso demasiado estridente. O Barca Velha, que momentos antes tinha sabido a vitória, agora sabia a cinza. Ele sentiu uma urgência desesperada e primal de reafirmar o seu domínio, de ir para aquela mesa e lembrar a Isabela e a este pretendente Sol quem ele era. Ele queria ver a luz nos olhos dela diminuir, ver aquele sorriso confiante vacilar. Ele queria recuperar o seu poder, mas estava paralisado. Pela primeira vez na sua vida adulta, Ricardo Machado não sabia o que fazer. O fantasma na festa não era apenas a sua ex-esposa, era o fantasma de uma vida que ele tinha deitado fora. Uma mulher que ele tinha subestimado e um futuro que de repente era assustadoramente incerto. O caçador que examinava o seu domínio de repente percebeu que ele não era o único predador na selva, e a presa que ele pensou que tinha deixado para morrer agora estava a jantar com um leão. O vasto e opulento espaço do O Fênix de repente sentiu-se claustrofóbico, o ar denso com tensões não ditas. Ricardo viu-se incapaz de desviar o olhar da mesa de Isabela. Cada riso que ela partilhava com Alexandre Sol, cada olhar partilhado, era um novo tormento. Ele dissecou a linguagem corporal deles com a concentração obsessiva de um general a estudar os movimentos do inimigo. A forma como Alexandre se inclinava quando ela falava, a graciosidade com que ela lhe enchia o copo de água, o silêncio confortável que havia entre eles. Tudo apontava para um nível de intimidade que fez com que um pavor frio se infiltrasse nos ossos de Ricardo. "Ricardo, estás a ouvir-me?" A voz de Sofia, afiada e com um toque de impaciência, finalmente quebrou o seu transe. Ele virou-se para ela, a sua expressão ainda nublada. "O quê?" "Eu estava a contar-te sobre a gala de caridade que a Rita está a organizar. Eu preciso de um vestido novo, algo espetacular." As suas palavras eram um zumbido sem sentido. As preocupações de um mundo que tinha deixado de importar nos últimos 10 minutos. "Bem, arranja o que tu quiseres", ele disse com desdém, os seus olhos já a voltarem para a sala. As sobrancelhas perfeitamente depiladas de Sofia franziram-se. "Ricardo, o que é que se passa contigo? Tu tens andado a olhar para lá a noite toda. Isso é má educação. As pessoas estão a reparar." "Eu não me importo com o que as pessoas pensam", ele exclamou, as palavras a saírem mais duras do que ele pretendia. "Tu sempre te importas com o que as pessoas pensam", ela respondeu, com um vislumbre de desafio nos seus olhos.
Isto é por causa dela, não é? Da tua ex-esposa. Não, não tem nada a ver com ela. Ele mentiu. A falsidade a sentir-se desajeitada e transparente, mesmo para ele mesmo. Ele bebeu um grande gole do Barca Velha, a esperar que o vinho caro pudesse de alguma forma lavar o sabor amargo dos ciúmes. Não lavou. A noite, que tinha começado com tanta promessa, tornou-se num calvário tenso e silencioso. Ricardo picava na sua comida um linguado do Dover lindamente preparado, que bem podia ter sido cartão, enquanto Sofia caía num silêncio taciturno, o seu telemóvel segurado como um escudo. A atmosfera na mesa deles era glacial, um forte contraste com o calor e a cordialidade que emanavam do canto. Ali, Ricardo sentiu uma raiva irracional crescente. Como é que ela se atrevia a ser feliz? Como é que ela se atrevia a seguir em frente? Não apenas para uma nova vida, mas para uma melhor. Era uma traição à narrativa que ele tinha escrito para ela, para eles. Ela era suposta de ser a figura trágica, a que ficava para trás. A felicidade dela parecia-lhe um insulto pessoal, um julgamento das suas escolhas. Como se sentisse a sua agitação, Marcos, o maître, materializou-se ao seu lado. Está tudo do seu agrado, Sr. Machado? Ele perguntou, a sua voz um murmúrio baixo e discreto. Está tudo bem, Marcos, disse Ricardo por entre os dentes. Mas então um pensamento, frio e calculista, deslizou para a sua mente. Marcos, quem é aquele cavalheiro com a senhora Machado? Ele usou o seu antigo nome deliberadamente, uma pequena afirmação do seu anterior direito sobre ela. Marcos, a alma da discrição, não pestanejou. Aquele é o Sr. Alexandre Sol, senhor da Auratec. Eu sei quem ele é, disse Ricardo com impaciência. Eles são clientes habituais. O Sr. Sol janta conosco ocasionalmente. A senhora, ela tem estado com ele várias vezes nos últimos meses. Vários meses? As palavras atingiram Ricardo com a força de um golpe físico. Isto não era um primeiro encontro. Era uma relação real e estabelecida que se tinha estado a desenrolar mesmo debaixo do seu nariz, no coração da sua própria cidade. As paredes cuidadosamente construídas da sua autoconfiança começaram a desmoronar-se. O momento inevitável chegou. Isabela e Alexandre Sol tinham terminado a sua refeição. Enquanto Sol pagava a conta, Isabela levantou-se do seu lugar, os seus movimentos fluidos e graciosos. Ela ajeitou o seu vestido de safira e dirigiu o seu olhar, pela primeira vez naquela noite, pela sala. E então, os seus olhos encontraram os de Ricardo. Por um instante, o mundo parou. O ruído ambiente do restaurante desvaneceu-se num rugido surdo. Ele viu um vislumbre de surpresa nos olhos dela. Um breve momento de reconhecimento sem guarda. Mas foi rapidamente substituído por outra coisa. Uma compostura fria e ilegível. Não havia dor, nem raiva, nem afeto persistente. Não havia nada. Era a neutralidade tranquila e educada que se daria a um conhecido distante. E isso, mais do que qualquer explosão ou acusação, foi o que realmente o destruiu. Ela deu-lhe um pequeno, quase imperceptível aceno de cabeça, um gesto de reconhecimento frio antes de voltar a sua atenção para Alexandre, que agora estava de pé ao lado dela. Ele colocou uma mão leve nas costas dela, um gesto protetor e possessivo, e começou a guiá-la para a saída. O caminho deles levá-los-ia diretamente pela mesa de Ricardo. O ar crepitava com antecipação. O coração de Ricardo martelava-lhe nas costelas. Ele sentiu uma necessidade primal de dizer algo, de fazer algo, de quebrar a compostura dela e forçar uma reação.
Sofia, a sentir a iminente colisão, sentou-se ereta, com os olhos arregalados, uma espectadora num drama que ela mal estava a começar a compreender. Enquanto se aproximavam do camarote, Alexandre Sol parou, virou a cabeça e olhou diretamente para Ricardo, a sua expressão calma e serena. Machado, ele disse, a sua voz uniforme e desprovida de qualquer emoção discernível. Era um simples reconhecimento, mas ele carregava o peso de um desafio lançado. Ricardo, surpreendido pelo tratamento direto, apenas conseguiu fazer um aceno brusco em troca. Isabela! O olhar de Isabela seguiu o de Alexandre. Ela olhou para Ricardo, depois os seus olhos piscaram por uma fração de segundo em direção a Sofia, a observar o vestido carmesim, o rosto juvenil, todo o quadro da sua nova vida. Um fantasma de um sorriso, enigmático e ligeiramente divertido, tocou os seus lábios. Ricardo, ela disse, a sua voz tão suave e fria como o mármore polido. Era a primeira vez que ela pronunciava o nome dele em mais de 2 anos. O som do nome dele nos lábios dela era ao mesmo tempo estranho e dolorosamente familiar. Depois ela virou-se e foi-se embora, com a cabeça erguida, a deixar um rasto de perfume caro e suposições destruídas atrás dela. Alexandre Sol deu a Ricardo um último olhar longo, um olhar que era ao mesmo tempo um desafio e um desprezo, antes de a seguir. Ricardo ficou imóvel no seu camarote, os restos do seu linguado do Dover a coagularem-se no prato à sua frente. O rei continuava no seu castelo, mas os seus muros tinham sido violados. Ele olhou para Sofia, mas só viu uma pálida imitação da mulher que tinha acabado de sair da sua vida pela segunda vez. Bem, disse Sofia, a quebrar o pesado silêncio, a sua voz a pingar com um sarcasmo recém-descoberto. Isso foi educativo. Ricardo não respondeu. Ele estava a olhar para a porta por onde Isabela e Alexandre tinham desaparecido, um pensamento frio e assustador a solidificar-se na sua mente. Ele não só tinha perdido uma esposa, tinha perdido uma guerra que ele nem sequer sabia que estava a travar. E no mundo de Ricardo Machado, perder não era uma opção. O choque agora estava a endurecer em algo muito mais perigoso. Uma necessidade ardente e obsessiva de retribuição. A vingança do rei caído. O controlo e o colapso. O caminho de regresso à penthouse de Ricardo foi um estudo de silêncio gélido. O opulento interior do Bentley, geralmente um casulo de conforto e luxo, sentia-se como um túmulo. Sofia olhava pela janela para as luzes brilhantes e indiferentes da cidade, enquanto Ricardo revivia a cena no restaurante, uma e outra vez na sua mente, cada vez a adicionar uma nova camada de humilhação e raiva. A fria compostura de Isabela, o comportamento confiante de Sol, a intimidade sem esforço entre eles, tudo era uma afronta pessoal, uma atuação cuidadosamente orquestrada, projetada para se rir dele. Ele entrou furioso na penthouse, tirou o seu casaco e atirou-o para cima de uma chaise longue ridiculamente cara. O apartamento, um extenso duplex com vistas panorâmicas para o Parque Eduardo VII, era o seu santuário, um monumento ao seu sucesso. Mas naquela noite sentia-se vazio, os vastos espaços vazios a ecoarem o seu próprio vazio interior. Eu preciso de uma bebida, ele anunciou, para ninguém em particular, a dirigir-se para o bar com bancada de mármore. Ele ignorou os conhaques envelhecidos e os uísques de malte, e em vez disso, pegou numa garrafa de vodka. Ele serviu uma medida generosa num copo de cristal,
dispensando a cerimônia do gelo ou do misturador, e bebeu-o de um só gole ardente. Sofia observou-o da entrada, com os braços cruzados sobre o peito. A mulher amuado e petulante do restaurante tinha sido substituída por alguém com uma aresta mais dura e calculista. Então, tu vais contar-me do que é que se tratou tudo aquilo? Ela perguntou, a sua voz afiada. Ou tu vais simplesmente embebedar-te até ao estupor? Não foi nada, grunhiu Ricardo, a servir-se de outro copo. Um encontro casual não significa nada. Não parecia nada, Rick, ela respondeu, a ir mais para dentro da sala. A forma como tu olhaste para ela, eu nunca te vi a olhar para mim assim. A acusação pairou no ar, afiada e inegável. Tu olhas para mim como se eu fosse um prêmio. Tu olhaste para ela como se ela fosse a que te escapou. Não sejas ridícula, ele zombou, mas as palavras não tinham convicção. A observação de Sofia estava demasiado perto da verdade. Ele continuou, a sua voz a subir. Alexandre Sol, a única pessoa nesta cidade que tu não pareces conseguir intimidar. Ela deixou-te e ela está com ele. Isso é o que realmente te está a roer, não é? Não se trata dela, trata-se do teu ego, trata-se dele. As palavras dela foram um estalo, uma verdade brutal e indesejada. Ele virou-se com os olhos a arder. Tu não sabes do que é que estás a falar. Tu não sabes nada sobre a minha vida, sobre o meu casamento. Eu sei o que eu vejo. A voz de Sofia era agora um grito furioso. Eu vejo um homem que pensou que tinha tudo, que pensou que podia descartar uma mulher como um fato velho, e agora ele está a ter um colapso total, porque ela se atreveu a encontrar a felicidade com outra pessoa. Alguém melhor. A palavra melhor foi um dardo envenenado. Fora! Disse Ricardo, a sua voz baixa e perigosa. O quê? Eu disse fora! Ele rugiu, a apontar com um dedo a tremer em direção à porta. Volta para o teu pequeno apartamento que eu pago com a roupa que eu te comprei e deixa-me em paz. Lágrimas de raiva e humilhação brotaram nos olhos de Sofia. Ela olhou para ele fixamente durante um longo momento, o seu rosto bonito uma máscara de fúria. Sabes uma coisa, Ricardo? Pela primeira vez, eu realmente sinto pena dela. Ela escapou. Eu só estou a viver na prisão da qual ela se libertou. Com isso, ela virou-se. Pegou na sua mala do balcão e saiu furiosa, a fechar a porta atrás dela com um estrondo ressonante que pareceu abanar a penthouse inteira. Sozinho na sala cavernosa, Ricardo desabou num sofá de pele. A raiva escoou dele, a deixar para trás um pavor frio e pesado. Sofia tinha razão. A sua raiva era alimentada por um coquetel tóxico de orgulho ferido, ciúmes e o mais assustador, uma incipiente sensação da sua própria obsolescência. Sol era o futuro, ele era o passado. A aliança de Isabela com ele parecia-lhe uma declaração definitiva sobre a sua própria relevância. A sua mente, condicionada durante décadas a tratar cada problema como um desafio empresarial, imediatamente começou a elaborar estratégias. Ele precisava de informação, ele precisava de influência, ele precisava de compreender a dinâmica desta nova realidade para poder encontrar uma forma de a desorganizar. Ele pegou no seu telemóvel e marcou um número que não usava há anos. Ele pertencia a um homem chamado Vitor Gomes, um investigador privado que operava nas zonas cinzentas da lei, um especialista em desenterrar o tipo de sujidade que podia arruinar reputações e derrubar impérios.
Gomes era caro, discreto e completamente sem escrúpulos. Gomes! Respondeu uma voz rouca ao segundo toque. Sou o Machado. Houve uma ligeira pausa. Ricardo, já passou muito tempo. Eu confio que tu não estás a ligar para recordar velhos tempos. Eu preciso de informação, Vitor, sobre duas pessoas. A minha ex-esposa, Isabela Machado, embora ela possa estar a usar o seu nome de solteira, Campos, e um homem chamado Alexandre Sol. Sol da Auratec. Gomes soou intrigado. A voar alto hoje em dia, o que é que tu queres saber? Tudo, disse Ricardo, a sua voz um grunhido baixo. O relacionamento deles, como eles se conheceram, há quanto tempo eles andam juntos, as finanças dele, os negócios dele, qualquer vulnerabilidade. E ela? Eu quero saber o que é que ela tem andado a fazer nos últimos 2 anos, cada detalhe. Eu quero saber quem são os amigos dela, onde ela vai, o que ela faz. Eu quero conhecê-la. Ele queria entender a mulher em que ela se tinha tornado. A mulher que tinha cativado um homem como o Sol. Ele precisava de encontrar o ponto fraco na armadura dela, a fraqueza que ele podia explorar. Isso é uma investigação profunda, Ricardo. Vai ser cara. Eu não me importo com o custo, disse Ricardo, com o olhar fixo no horizonte da cidade. Eu quero que seja feita, e eu quero que seja feita em silêncio. Tu conheces-me, Ricardo. Silêncio é o meu segundo nome. Depois de desligar, Ricardo sentiu uma pitada do seu antigo controlo a regressar. Ele estava a agir, a tomar a iniciativa. Mas enquanto ele olhava para a extensa cidade, um novo pensamento inquietante começou a formar-se. Por que é que Sol se interessava por Isabela? Um homem como ele podia ter qualquer mulher que quisesse. Modelos, atrizes, socialites. Por que é que ele ia escolher uma mulher divorciada na casa dos 40? Uma mulher que o próprio Ricardo tinha considerado indigna. Seria possível que houvesse mais nisto do que um simples romance? Sol estaria a usá-la de alguma forma? O pensamento era ao mesmo tempo repulsivo e estranhamente reconfortante. Se Isabela fosse um peão num jogo maior, isso faria sentido. Isso restauraria a ordem do seu mundo. Mas depois outro pensamento mais insidioso rastejou. E se Sol não a estivesse a usar de todo? E se ele visse em Isabela as mesmas coisas que Ricardo tinha ignorado ou desprezado? A sua inteligência, a sua força tranquila, a sua integridade. E se na sua arrogância cega ele tivesse deitado fora um diamante, apenas para o ver ser apanhado e polido por um olho mais perspicaz? O fio da sua vida bem ordenada tinha-se quebrado, e enquanto Ricardo se sentava sozinho na sua jaula dourada, ele podia sentir que toda a tapeçaria estava a começar a desmoronar-se. A investigação sobre Isabela e Sol já não era apenas sobre recolher informação. Era sobre encontrar uma forma de voltar a juntar o seu mundo, mesmo que isso significasse despedaçar o deles. O cheque-mate. Uma semana depois, um envelope de papel pardo sem endereço de remetente chegou ao escritório privado de Ricardo. Dentro havia uma fina pen USB e uma única folha de papel com uma mensagem dactilografada. A primeira entrega. VG. Ricardo despediu a sua secretária para o dia, fechou a porta do seu escritório e enfiou a pen no seu portátil. O ecrã encheu-se de ficheiros, fotos de vigilância, relatórios financeiros e um resumo detalhado de Vitor Gomes. Ele clicou no resumo, o seu coração a bater com uma mistura de antecipação e pavor. O relatório começou com Isabela. Após o divórcio,
ela não tinha desabado como ele esperava. Em vez disso, ela tinha experienciado uma metamorfose tranquila e determinada. Ela tinha vendido a Quinta do Alentejo, um movimento que chocou Ricardo. Ele tinha a visto como a sua jaula dourada, o seu prêmio de consolação. Mas ela claramente a tinha visto como um elo a um passado que ela queria quebrar. Com uma parte do dinheiro do acordo, ela tinha estabelecido uma fundação sem fins lucrativos dedicada a fornecer bolsas de estudo e mentoria para jovens mulheres desfavorecidas em campos STEM. O relatório detalhava como Isabela tinha supervisionado pessoalmente todos os aspectos da criação da fundação, desde a redação dos estatutos até a entrevista da primeira ronda de bolseiras. Ela tinha aproveitado os seus antigos contactos da sua carreira anterior ao casamento na administração universitária e tinha rapidamente construído uma organização pequena, mas respeitada. As fotos que Gomes tinha incluído não eram de uma mulher solitária e de coração partido. Elas mostravam Isabela em salas de reuniões, em eventos de caridade, a falar num pódio universitário. Ela parecia equilibrada, empenhada e com um propósito. O vestido de safira no Fênix não era uma anomalia. Era o seu novo uniforme. Depois veio a parte que ele realmente estava à espera. A sua ligação com Alexandre Sol. Eles não se tinham conhecido numa gala ou numa festa da sociedade. Eles tinham se conhecido numa conferência de tecnologia onde Isabela tinha sido uma oradora convidada a apresentar sobre a importância da diversidade na inovação tecnológica. Sol tinha estado na audiência. De acordo com as fontes de Gomes, ele tinha ficado tão absorvido pelo discurso dela e pelo trabalho da sua fundação que ele se tinha aproximado dela depois. O primeiro encontro deles tinha sido um tour pelo escritório da fundação dela, seguido por um jantar tranquilo. O seu relacionamento, Gomes escreveu, tinha se desenvolvido lenta e organicamente ao longo dos últimos 8 meses. Foi construído sobre uma base de respeito mútuo e interesses partilhados. Sol era um doador importante da sua fundação, mas a sua participação era mais do que apenas financeira. Ele atuava como um conselheiro informal, a ligá-la a figuras influentes no mundo da tecnologia e a fornecer mentoria às suas estudantes bolseiras. Ricardo sentiu um sabor amargo na boca. Isto não era um caso sórdido ou um jogo de poder cínico. Era uma parceria. Sol não só se sentia atraído pelo novo glamour de Isabela. Ele sentia-se atraído pela sua mente, pela sua paixão, pelo seu propósito. As mesmas qualidades que Ricardo tinha achado tão domésticas e pouco emocionantes. Ele direcionou a sua atenção para os ficheiros de Sol. As finanças eram, como esperado, astronômicas. A Auratech era um gigante. O preço das suas ações parecia desafiar a gravidade. Mas Gomes tinha escavado para além dos registros públicos e para as águas mais turvas dos negócios de Sol. E lá ele tinha encontrado algo interessante. A Auratech estava nas fases finais de uma negociação secreta de alto risco para adquirir uma empresa de robótica mais pequena, mas incrivelmente inovadora, chamada Dinâmica Robótica. O acordo valia milhares de milhões e solidificaria o domínio da Auratech no espaço da IA e robótica para a próxima década. A Dinâmica Robótica possuía patentes-chave que seriam revolucionárias se fossem integradas com a plataforma de IA da Auratech. A aquisição era o projeto apaixonante de Sol, a pedra angular da sua estratégia a longo prazo. Ricardo inclinou-se para a frente, os seus olhos estreitados. Ele conhecia a dinâmica robótica.
De fato, uma subsidiária de Propriedades Machado tinha uma participação significativa, embora não controladora, na empresa. Era um investimento herdado ao qual ele não tinha dado muita atenção nos últimos anos. Mas agora era uma arma, uma ideia fria e brilhante começou a formar-se na sua mente. Como acionista principal, ele podia potencialmente desorganizar a aquisição. Ele podia levantar objeções, exigir um preço mais alto, reunir outros acionistas e atolar o acordo num pântano de complicações legais e financeiras. Ele podia tornar a vida de Sol num inferno. Ele podia sangrá-lo, distraí-lo e talvez até matar o acordo por completo. Seria um golpe devastador para a Auratec e para Sol pessoalmente. Era a vingança perfeita. Não era um ataque direto a Isabela, o que seria complicado e podia correr mal, fazendo-o parecer mesquinho. Isto era negócio. Era um movimento no campo de batalha corporativo, um mundo que ele entendia e dominava. Ele ia atingir Sol, onde ele era mais vulnerável, a sua ambição, o seu legado. E Isabela, como parceira de Sol, seria apanhada no fogo cruzado. A sua recém-descoberta felicidade estaria inextricavelmente ligada à fortuna de um homem que ele estava prestes a pôr de joelhos. O plano era ousado, impiedoso e profundamente satisfatório. Ele restaurou o seu sentido de controlo, a sua crença no seu próprio poder. Ele já não era o espectador passivo e humilhado no restaurante. Ele era Ricardo Machado, o mestre de marionetas. E ele estava prestes a começar a puxar os cordelinhos. Ele pegou no telemóvel e marcou para o seu chefe de estratégia corporativa. Daniel, a sua voz dura como aço, eu quero que tu tires tudo o que nós temos sobre uma empresa chamada Dinâmica Robótica. Eu quero uma análise completa dos nossos direitos de acionista e uma lista de todos os outros investidores principais. Nós vamos para a guerra. A decisão trouxe um sentido de calma sobre ele. Mas enquanto ele olhava para a foto de Isabela no seu ecrã, a sorrir, confiante, de pé num pódio, um vislumbre de dúvida picou a sua consciência. A mulher na foto era uma estranha para ele, mas ela também era a mãe dos seus filhos, a mulher que outrora tinha partilhado os seus sonhos. Estaria ele realmente preparado para destruir a recém-descoberta felicidade dela apenas para acalmar o seu ego ferido? Ele afastou o pensamento. Isto já não era sobre sentimentos, era sobre poder. No seu mundo havia vencedores e perdedores. E Ricardo Machado nunca perdia. Ele fechou o portátil, os rostos de Isabela e Sol temporariamente escondidos da vista. O jogo tinha começado, e ele tinha a certeza de que tinha acabado de encontrar a sua jogada de xeque-mate. A revelação de Sol não foi uma derrota, foi uma oportunidade, e ele iria aproveitá-la com as duas mãos. O xeque-mate final. A sala de reuniões de Propriedades Machado era o santuário de poder de Ricardo, a sua moderna sala do trono. Era um espaço meticulosamente projetado para intimidar. A mesa de 6 metros de comprimento, esculpida numa única peça de raro magno brasileiro, brilhava sob uma constelação de luzes embutidas, projetadas por medida. A parede de vidro atrás da sua cadeira não só oferecia uma vista, ela apresentava a cidade como o seu domínio, um mapa extenso das suas conquistas. Antes que Alexandre Sol chegasse, Ricardo andou pela sala como uma pantera enjaulada, a ajustar a posição de uma jarra de água por 1 milímetro, a garantir que a pasta de pele em frente à sua cadeira estava perfeitamente alinhada. Ele não se estava apenas a preparar para uma reunião, ele estava a preparar um palco para uma execução. A sua equipe legal tinha-lhe assegurado que a sua posição era sólida. A moção para bloquear a venda da Dinâmica Robótica à Auratec
Era uma obra-prima da jargão legal corporativa, cheia de negação plausível e um raciocínio financeiro aparentemente sólido. Era uma declaração de guerra disfarçada de negócio prudente. Na sua mente, o cenário era claro. Sol chegaria zangado e a fanfarronar. Ricardo permaneceria calmo, imperioso, uma parede de pedra de procedimento corporativo. Ele observaria o prodígio tecnológico, o homem que lhe tinha roubado o seu passado, a perceber lentamente que ele estava fora do seu alcance, emaranhado num jogo cujas regras foram escritas pelo velho dinheiro e pela ambição impiedosa. Ricardo ansiava por aquele momento de medo incipiente nos olhos de Sol. Era uma fome que o tinha andado a consumir há uma semana. Quando a sua secretária privada anunciou a chegada de Sol, Ricardo respirou fundo. Ele sentou-se na sua cadeira de pele de encosto alto e entrelaçou os dedos, a imagem da autoridade intocável. Alexandre Sol entrou sozinho na sala. Não havia comitiva de advogados ou assistentes. Ele vestia um fato cinzento escuro simples e requintadamente confeccionado, um forte contraste com as riscas de poder de Ricardo. Ele carregava uma fina pasta de pele e movia-se com uma graciosidade sem pressa, que era uma declaração silenciosa de autoconfiança. A sua presença não perturbou a dinâmica de poder da sala. Ele simplesmente a ignorou. Ele não era um suplicante a entrar na corte de um rei. Ele era um igual. Ele caminhou até a extremidade oposta da longa mesa e parou por um momento, o seu olhar a percorrer a vista panorâmica antes de se virar para Ricardo. "Uma vista impressionante, Ricardo!" começou Sol, a sua voz calma e ressonante, a preencher facilmente o espaço cavernoso. O uso do seu nome de batismo foi uma paragem subtil, mas eficaz, a intimidação intencional da sala. É fácil sentirmos-nos como um Deus aqui de cima, mas é preciso ter cuidado. As alturas podem fazer-te esquecer o que se passa no chão. Ricardo enrijeceu com a condescendência velada. "Eu sou um homem ocupado, Sol. Eu aprecio o comentário arquitetônico, mas o meu tempo é valioso. Eu suponho que tu estás aqui por causa da dinâmica robótica." "É isso mesmo", respondeu Sol, a tomar um lugar. Ele não esperou por ser convidado. "A tua moção para bloquear a aquisição é criativa. Muita jargão legal impressionante para dizer que tu queres causar problemas. Eu tenho um dever fiduciário para com os acionistas da minha empresa." Ricardo recitou as palavras, a sentir-se oco mesmo para ele. "A tua oferta pela dinâmica robótica, embora superficialmente atraente, subavalia o portfólio de patentes a longo prazo da empresa. Eu acho que um processo de licitação mais competitivo produziria um retorno maior para todos. É apenas negócio." Sol encontrou o seu olhar, um sorriso fraco, quase imperceptível nos seus lábios. "Não vamos insultar a inteligência um do outro, Ricardo. Isto não é sobre negócios e nós os dois sabemos disso. Tu tiveste essa participação não controladora na dinâmica robótica durante 12 anos e tu não compareceste a uma única reunião de acionistas. Os teus próprios analistas recomendaram desinvestir há 2 anos. A tua repentina e apaixonada preocupação com o portfólio de patentes deles apareceu exatamente 48 horas depois de tu me teres visto a jantar com a Isabela." A franqueza do ataque foi desconcertante. Ricardo tinha esperado uma dança, uma série de fintas e paragens. Sol simplesmente tinha caminhado para o centro do ringue e tinha lançado um golpe. "Isto não tem nada a ver com a minha ex-esposa", Ricardo exclamou, a sua voz um grunhido baixo, "e eu aconselhava-te a deixá-la fora desta conversa." "Eu não posso", disse Sol, a sua voz a perder a sua leveza e a adquirir a dureza do aço forjado. "Porque ela é a razão de toda esta conversa. Tu viste-a feliz, tu viste-a poderosa, e tu não conseguiste suportar isso. Tu não a podias atacar diretamente. Isso ia parecer mesquinho mesmo para ti. Então,
tu vieste atrás de mim a usar as tuas ações na dinâmica robótica como um porrete. Tu estás disposto a sabotar um acordo de milhares de milhões que é crucial para o futuro da tecnologia. Um acordo que, ironicamente, aumentaria significativamente o valor do teu próprio investimento. Tudo para acalmar o teu patético ego ferido. Cada palavra era um dardo perfeitamente direcionado que perfurava a armadura de autoimportância cuidadosamente construída de Ricardo. Tu és arrogante e presunçoso, cuspiu Ricardo, o seu rosto vermelho. Tu entras na minha cidade, no meu mundo, e tu achas que me entendes. Tu achas que tu entendes a mulher com quem eu fui casado durante 25 anos. Não, Sol concedeu a inclinar-se para a frente. Eu não finjo entender o homem que tu és, mas eu passei os últimos 8 meses a conhecer a mulher que tu descartaste. Eu sei que ela é brilhante, eu sei que ela é resiliente, e eu sei que ela é uma estrategista melhor do que tu. Tu subestimaste-a naquela altura e tu estás a cometer o grave erro de a subestimar agora. Tu vês? Tu achas que este é o teu jogo, a tua mesa. Ele apontou para a extensão de mogno entre eles. Tu estás errado. Tu tens estado a jogar o jogo dela desde o momento em que tu entraste naquele restaurante. Ele estendeu a mão para a sua pasta. Ele tirou o fino portfólio de pele e deslizou-o com deliberada lentidão pela vasta superfície polida. Ele parou diretamente em frente a Ricardo. Antes de tu detonares esta granada que tu construíste, eu pensei que tu devias ver o raio da explosão. Eu pensei que tu devias ver o tabuleiro. Com as mãos a tremer, Ricardo abriu o portfólio. A página de título dizia: O Centro Campus para a Inovação. Uma proposta para o desenvolvimento dos terrenos de Alcântara. O seu sangue gelou. Os terrenos de Alcântara, a extensa parcela de 16 hectares de terreno pós-industrial, que ia ser a sua obra-prima, o seu projeto de legado. Ele tinha gasto milhões em lobistas, arquitetos e acordos à porta fechada a tentar assegurá-lo. O processo de licitação tinha sido secreto, brutal, e ele tinha tido a certeza de que a sua oferta final, apresentada no mês passado, era imbatível. Ele passou as páginas, o seu horror a aumentar a cada uma. Ele viu representações arquitetônicas de um campus de ponta impressionante, uma mistura harmoniosa de vidro, aço e espaços verdes. Ele viu uma proposta de negócio detalhada, que era nada menos do que visionária. Não era apenas mais uma torre de vidro sem alma de condomínios de luxo. Era um ecossistema simbiótico, uma parceria entre a Fundação Sem Fins Lucrativos de Isabela e uma incubadora de tecnologia comercial. O plano prometia milhares de empregos bem pagos, parcerias educacionais com universidades da cidade e espaços comunitários públicos. Era o sonho de um promotor e a fantasia de um político. Como? Ele sussurrou finalmente, ao olhar para Sol, a sua mente a dar voltas. A licitação era selada. A minha oferta foi imensa. A tua oferta era sobre dinheiro, explicou o Sol, a sua voz paciente como a de um professor a explicar um problema complexo a um estudante lento. A oferta da Isabela era sobre valor. Ela sabia que tu querias aquele terreno. Ela ouviu-te a falar sobre ele durante uma década. Ela sabia que o teu plano era construir outro monumento a ti mesmo, outro enclave estéril para a elite global. Então, ela passou 1 ano a trabalhar em silêncio numa ideia melhor. Ele detalhou a estratégia com precisão cirúrgica. Isabela tinha aproveitado a reputação estelar da sua fundação e os seus próprios contactos acadêmicos. Ela tinha se reunido pessoalmente com as juntas comunitárias a ouvir as suas preocupações.
Ela tinha cortejado os membros da Câmara a quem Ricardo tinha tentado intimidar. Ela apresentou-lhes não uma pilha de dinheiro, mas uma visão para o futuro da cidade. Um futuro de inovação, não apenas de imóveis vazios. O presidente da Câmara chamou a sua proposta o projeto de desenvolvimento urbano mais emocionante do século XXI. Enquanto tu estavas a concentrar-te nas tuas aquisições hostis e nas tuas namoradas troféu, a Isabela estava a mudar a cidade, continuou o Sol a torcer a faca. Os direitos de desenvolvimento para os terrenos de Alcântara foram concedidos à Fundação Campos há 2 semanas. O anúncio está pendente. Ricardo sentiu o ar a abandonar os seus pulmões. Ele tinha estado tão absorvido no seu mesquinho ato de vingança contra Sol que ele tinha perdido o evento principal. Ele tinha estado a montar uma armadilha para um coelho, alheio ao fato de que um bando de lobos o rodeava. E aqui está o golpe de mestre, Ricardo, disse Sol, a inclinar-se para o golpe final e fatal. Qual é que tu achas que é o inquilino âncora para a ala comercial do Centro Campus, a empresa-chave que vai atrair outros inovadores e validar todo o projeto? Ele fez uma pausa, a deixar o silêncio pairar. É a Dinâmica Robótica. O seu principal laboratório de robótica vai ocupar os 3 edifícios centrais. Todo o modelo financeiro do Centro Campus, toda a visão de Isabela, baseia-se em que a minha aquisição da dinâmica robótica seja um sucesso. O acordo é simbiótico. Os 2 projetos estão inextricavelmente ligados. A armadilha estava montada. A genialidade dela era impressionante na sua crueldade. Se ele continuasse o seu ataque à aquisição de Sol, ele não seria apenas um agressor corporativo amargurado. Ele seria o homem que pessoalmente, pública e maliciosamente destruiu o trabalho de uma vida da sua ex-esposa, a mãe dos seus filhos. Ele estaria a torpedear um projeto querido pela cidade, a confirmar toda a caricatura dele como um dinossauro ganancioso e destrutivo. Ele não só perderia o negócio, ele perderia tudo. A sua reputação pública, o pouco respeito que os seus filhos tinham por ele, todo o seu legado. Ele estava em xeque-mate, total e completamente. Ele olhou para os documentos. O elegante edifício que tinha o nome de Campos, um nome que ela tinha recuperado, um nome agora sinônimo de visão e progresso. O que é que tu queres? Perguntou Ricardo, a sua voz um som seco e áspero que ele mal reconhecia como o seu. A fanfarronice, a raiva, a arrogância. Tudo se tinha evaporado, a deixar apenas a fria e crua realidade da sua derrota. É simples, disse Sol, a sua voz agora desprovida de malícia a manter apenas a calma da vitória absoluta. Tu vais ligar aos teus advogados e retirar a moção contra a aquisição da dinâmica robótica incondicionalmente. Depois, tu vais te embora. Os terrenos de Alcântara já não são problema teu. O Centro Campus já não é problema teu. E a Isabela já não é problema teu. Ricardo permaneceu imóvel durante o que pareceu ser uma eternidade. As luzes da cidade começaram a brilhar no crepúsculo fora da sua janela, já não símbolos do seu reino, mas pequenos olhos a troçarem dele. Ele pensou em Isabela, não na mulher-rato de que ele se lembrava, mas na força da natureza que o tinha ultrapassado em cada passo. Ele tinha tentado fechá-la numa caixa, e ela tinha respondido a redesenhar todo o horizonte da cidade. Finalmente, com uma exalação lenta e esmagadora, ele acenou com um único, quase imperceptível movimento. Bem, a palavra foi o epitáfio do seu reinado. Sol levantou-se, o seu objetivo alcançado.
Ele pegou na sua pasta os seus movimentos nítidos e eficientes. Ele caminhou para a porta, mas parou com a mão no puxador, a virar-se para enfrentar o homem despedaçado à frente da mesa. Sabes, Ricardo, em todo o tempo que eu conheço a Isabela, eu nunca a ouvi falar mal de ti, ele disse. A sua voz suavizou-se com algo que podia ter sido pena. Ela fala dos vossos primeiros anos, da ambição que ela outrora admirou. Ela diz que tu lhe deste 2 filhos maravilhosos, Filipa e Xavier, e que eles são a melhor parte de ambos. Eles, por acaso, estão na junta diretiva júnior da fundação. Eles estão imensamente orgulhosos do que a mãe deles está a construir. Ele deixou que esse último detalhe fizesse efeito. Ela encontrou o seu próprio propósito, Ricardo. Eu sugiro-te sinceramente que tu tentes encontrar um para ti. A porta fechou-se com um clique. O som a ecoar na sala de reuniões cavernosa e silenciosa. Ricardo permaneceu na sua cadeira, uma figura solitária, eclipsada pelos símbolos do seu próprio império vazio. A cidade brilhava indiferente. Ele tinha procurado orquestrar um drama de poder e vingança. Mas em vez disso, ele tinha sido escalado como o tolo, trágico e obsoleto numa história de renascimento e triunfo. Ele era Ricardo Machado, o homem que tinha tudo e nunca se tinha sentido tão pobre. A lição do rei caído. As consequências daquele dia na sala de reuniões não foram barulhentas, mas foram sísmicas. Ricardo, humilhado e despedaçado, retirou a sua oposição ao acordo da dinâmica robótica. A aquisição foi concretizada e o anúncio do Centro Campus para a Inovação foi recebido com aclamação em toda a cidade. Isabela, já não um fantasma do passado, tornou-se numa figura celebrada, uma filantropa e visionária por direito próprio. O nome de Ricardo nunca foi publicamente ligado à oferta de terrenos falhada. A sua derrota foi uma humilhação privada e profundamente pessoal. Ele e Sofia separaram-se, a ilusão da sua vida glamourosa despedaçada, sem reparação. Ele ficou na sua penthouse, um rei num reino de um, obrigado a ver a mulher que ele tinha descartado a construir um novo mundo sem ele. Ele tinha procurado um confronto dramático, uma forma de recuperar o seu poder. Mas ele descobriu que o verdadeiro poder não é sobre controlo, mas sobre criação. Isabela e Alexandre não só venceram, eles construíram algo melhor. O que acontece quando um homem que tem tudo percebe que não tem nada de valor? Esta história é um vislumbre desse brutal despertar. Se esta história de amor, perda e a vingança definitiva de uma vida bem vivida vos cativou, não se esqueçam de deixar um like neste vídeo. Partilhem-no com alguém que adore uma boa história. E não se esqueçam de subscrever o nosso canal para mais dramas da vida real que vos vão manter na ponta da cadeira. Cliquem no sino de notificações para não perderem nenhuma atualização. O que acham que Ricardo deveria fazer a seguir? Deixem a vossa opinião nos comentários.